recording. Do jeito que for, vai, hein? Um take só. Então, vou fazer uma leitura desse paper que eu tô... há algum tempo já estava aqui na minha timeline do Twitter. Eu estava tentando... Como eu gosto muito de consensos, sistemas distribuídos, etc., né? Grande parte do código da DB depende disso aí. Então, é um paper que eu achei interessante. Então chama Real Life is Uncertain, Consensus Should Be Too. Né? Se a vida real é incerta e consensus também deveria ser. Né? Engraçado. Um consenso incerto é um negócio interessante. Então vamos ver. A direção que eu tô melhorando da gripe aí foi mal. Se eu der umas tossidas. Então normalmente eu leio com uma frequência. Sempre que eu leio eu gosto de anotar algumas coisas. Tem um livro que é muito bom, que eu tive essa prática. E eu tenho aqui, ó, to read. Eu tenho aqui, sempre que eu vou ler alguma coisa, eu coloco algumas considerações aqui. Poucas coisas, muitas coisas, mas enfim, essa é uma prática. Você também deveria tomar algumas notas do que você lê. Então, vamos lá, vamos ver o que é isso aí. Vamos ver aqui o abstract. Eu tenho um jeito peculiar de ler paper. Normalmente você não lê paper do começo ao final. Então eu vou ler o abstract. Talvez a introdução, vou pular um pouco de firula aqui, quero ver o que eles quiseram dizer com isso aí. Então vamos pro que interessa aí, né? Tomara que esteja tudo bonitinho aí para vocês estejam conseguindo ver e meu áudio não esteja um lixo. Vamos lá, abstract. Modern distributed systems rely on consensus protocol to build a fault-tolerant core upon within the key to build applications. É isso aí, beleza. Os sistemas distribuídos eles confiam em protocolo de consenso para poder ser fault-tolerante. Bitcoin é um super famoso aí, acho que provavelmente o algoritmo de consenso mais famoso hoje. Mas vamos lá. Consensus protocol are correct under a specific failure module. O que é algoritmo de consenso? O algoritmo de consenso é quando primeiro você tem que você vai ter um consenso sobre alguma coisa. Por exemplo, o valor de uma variável. No NumDB a gente tem um algoritmo de consenso. Qual que é o algoritmo de consenso que a gente tem? Você tem que concordar com o valor de uma chave. Então, você tem uma chave e um valor. E todo mundo tem que concordar que esse valor é isso. Então, se você tem vários clientes setando o valor, uma hora você tem que concordar com esse valor. Tem várias estratégias até de consenso lá. A mais comum é a última escrita ganha. Então, se tem dois clientes escrevendo, ou, por exemplo, ou não interessa, por exemplo, às vezes você tem alguma variável que o último valor não interessa, só interessa qualquer coisa. Então, qualquer dos clientes que for o último a escrever, ganha. Agora, você pode ter uma estratégia de, por exemplo, maioria. Então, você tem 3 nós. Quando eu escrever em 2, eu falo, beleza, agora, se eu escrevi em 2, agora eu sou. E se eu tô ouvindo, eu escrevi em 1, já tem escrito em 2, eu desisto. Então, o valor do 2 ganha, que seria o consenso por majority, né, por maioria. E no NumDB eu tenho até uma terceira opção, que é um consenso por arbitragem. Que, por exemplo, você manda dois... Eu tento cessar um, você tenta cessar dois. Quando dá errado, a gente chama um árbitro e o árbitro resolve o valor. Essas são as implementações que eu tenho no NumDB. Mas tem vários negócios. Por exemplo, a maioria dos consensos ele é usado mais ou menos com... A maioria das implementações de consenso normalmente vai por maioria, igual, né? Que é uma das opções que você tem no NumDB. Que é o mais comum, que é, você tem 5 nodes, quando você escreveu em 3, você ganhou, mesmo que tiver um outro valor sendo escrito, que escreveu nos outros 2, como o seu já está em 3, quando ele for para o terceiro ver que já está escrito em 3, ele desiste e o seu valor que já escreveu em 3 ganha. Então é uma forma, mas isso é lento, né? Porque você precisa escrever em muitos, por isso que eu tenho outras alternativas no NumDB. Por exemplo, qualquer valor resolve, porque dependendo do valor não interessa, por exemplo, se você precisa de agilidade. Eu, por exemplo, no Webel eu tenho uma feature no NumDB, no meu SaaS, que ele só aponta para o último atendimento que aconteceu. A hora do último atendimento que aconteceu. E, normalmente, a única coisa que eu faço é para mim descobrir se no cliente eu preciso atualizar baseado naquela hora do último atendimento que aconteceu. Então, o valor dela para mim não é importante. Então, tipo assim, a última escrita sempre ganha. E aí eu consigo, na aplicação, tratar isso. Então, eu só escrevo isso do back-end, que tem 2 back-ends, só dependendo da escala, né? Para 1, para 2. E os clientes são centenas conectados, eles ficam escutando essa alteração. Então, é muito simples. Mas, por exemplo, um saldo, número de visitas, é um negócio que eu preciso ter um consenso um pouco mais rígido. E aí eu tenho uma maioria. Então, esse nem precisa de serializar, né? Mas normalmente faço operação atômica, incremento, decremento.
Mas se eu vou setar o número de visitas para 10, se tiver a versão que tá lá, não funciona. Eu já alonguei demais, não interessa muito aqui. Mas vamos lá, consensus protocol are correct on the certain failure module. Então, por exemplo, esse consenso aqui, ele vai, se você tem 3 nós, ele vai ser correto desde que você consiga escrever pelo menos em 2. Se você tem um cluster com 3 nós, 2 estão offline, ele não vai aceitar a escrita porque você não tem capacidade, né? Where up to F machines can fail, entendeu? No máximo, num consenso num cluster de 3, no máximo uma máquina pode falhar para você conseguir escrever alguma coisa. Se 2 máquinas falharem, já era, não acontece mais. We are good at this. F3 show model should oversimplify the real world and limit potential opportunity to optimize the cost of performance. Porque quanto mais você tem que escrever, mais latência, né? Faz sentido. Então eles estão falando assim que o F3 show model should oversimplify. Tem que simplificar bastante para combinar com alguma coisa da vida real. We are going instead for a probabilistic failure model that captures the complexity and nuances of nature of failure observed in practices. Interessante. Então, você vai usar um modelo probabilístico de falha. Tá, vamos tentar entender melhor. Probabilistic consensus protocols can explicitly leverage individual machine failures curve and explore sidestepping traditional bottlenecks such as majority quorum insertion, enabling systems that are more reliable, efficient, cost efficient and sustainable. Tá, então eles estão tentando... Porra, mas isso é complicado, cara. Na hora que der merda, o que eu vou fazer? Porque eles estão tentando fazer qual que é a probabilidade de dar uma merda pra saber, tipo assim, pra poder... Aonde você tem maior reliabilidade, onde você tem mais confiança, né, mais estabilidade, você não precisar esperar tanto, você não precisar ficar esperando tanto por todos os escritos, porque a probabilidade de falhar é baixa. Vamos ver o que eles... Porra, esse abstract aqui é foda, hein, que não entregou nada, né? Só deixou curioso mesmo. O meu orientador de mestrado não ia gostar muito desse abstract aqui, não. Porque ele fala que no abstract você tem que falar um pouco do resultado. E chamar atenção pro cara aí. Mas vamos ver o que ele tá introduzindo aqui. Vamos lá, introdução. Eu, de novo, vou ler do jeito que eu leio o paper mesmo. Não vou perder tempo nas referências bibliográficas, etc, né? Modern distribution systems rely on fault-tolerant core that provides an abstraction for a single failure-free component which application logic is implemented at scale. Features are the norm, not the exception. Failures are the norm, not the exception. Beleza, deixa eu até anotar isso aqui porque eu achei interessante aqui. A primeira coisa que eu gosto de colocar é por que esse artigo é interessante. Interesting because it proposes using a probabilistic approach to failure consensus algorithms instead of pessimistic one. Vamos lá, beleza. Isso é interessante por causa disso. Vamos continuar a vida aqui, beleza. At scale, fails are the norm, not the exception. Most cloud native databases... Quais são esses? Agora fiquei curioso. Configuration managers. O que é esse 23? Spanner. Porra, é o melhor banco de dados distribuído que tem, só. Beleza. E o que é o 72? CockroachDB, os dois melhores. Beleza, o cara tá com boas referências aqui. Spanner e o CockroachDB. Excelentes exemplos, que são os Cloud Native. Configuration Manager, Decentralized Platform. Porra, tô curioso lá pra cara. 6. Ethereum. Eu gostei de todas as referências, nem vou ver as outras.
And latest AI model training, decentralized platform, and latest AI model training and service platforms built on fault are built, né? And service platforms built on fault-tolerant cores, consensus protocol. Tá. Their key building blocks. Beleza, so is NANDB, beleza. NANDB é a mesma coisa, ele tem esses consensus protocol aqui, beleza. Consensus protocol guarantees data reliability under a specific fault model, que já foi falado ali atrás. Se até se 3 servidores, um falhar, nós conseguimos. Se 2 falhar, nós desistimos. É determinístico. A fault model captures one belief about the world. It defines the specific assumptions made by the protocol. In the case of consensus, developers must make assumptions about the network type of fault and the number of faults. Sim. Né? A gente tem que assumir o número de falhas e o tipo de falha que poderia ter na rede. Né? The choice of failure module is crucial. The choice of the failure module is crucial and it significantly impacts the protocol design and performance. Sim. É por isso que no NANDB eu não consegui escolher um, implementei um monte porque eu tenho pouca experiência com esse tipo de coisa e eu estou experimentando com modelos que, inclusive, muito incomuns, que é o modelo de arbitragem. Agora, vamos lá. Much like a car insurance over optimistic failure model will reduce the cost of consensus but not capture the reality, causing system to fail. At one extreme, one can, for example, consider a fault model where no faults are considered possible. In contrast, an over-pessimistic fail model may unnecessarily complicate the protocol. Então, por exemplo, isso é bem interessante. Você poderia assumir que nenhum poderia falhar, né? Nenhum node, mas normalmente não é assim. Mas vamos continuar aqui. Por exemplo, e outros poderiam falar, não, todos poderiam falhar, aí você poderia criar uma heurística para ver se todos falhar. Correctly capturing the reality of the father is a complex task. É impossível, eu imagino, né? Você não sabe exatamente como é que vai falhar. É muito difícil de prever sistemas distribuídos que rodam para sempre. As such, most systems today simply rely on guarantees correction under a F-threshold model, que é o caso que eu falei, que tipo assim, até N, você tem de 3, no máximo 1 falha, 5, no máximo 2, entendeu? É o que todo mundo faz, os clusters. The system is safe. All nodes agree on a committed data, and leave all new operations are eventually committed up to the F node's faults. Beleza. Nodes can fail either by crashing, requiring crash fault tolerance, blah blah blah, or through manipulating compromise the nodes can deviate from the protocol, requiring a Byzantine fault tolerance T. Por exemplo, normalmente em banco de dados o que falha é por split brain, ou ele perde conexão com os outros nós, ou porque ele crasha mesmo. If more than F nodes fail, the system provides no guarantees. Reconfiguration can progressively provides on guarantees. Reconfiguration can progressively replace fault nodes by correct ones to ensure that the fault threshold is never exceeded. Beleza, né? Porque eu vou do jeito de botar alguma coisa para automaticamente escalar quando um morre, etc. Né? This abstraction is clear, but too optimistic. It hides the important aspect of the failure in the model system and aligns poorly with how people reason about reliability today. Faults are complex. Sim, você nunca sabe como é que vai falhar, então é um negócio muito complexo. The F-threshold model classifies servers as correct or fault, and it treats faults uniformly. Sim, é muito difícil de prever como é que... Caralho. É muito difícil de prever como que uma falha vai acontecer, entendeu? Faults are complex. The F-threshold models classifies server as correct or failure. Só tem os dois. And it treats failure uniform. Porque às vezes o negócio pode falhar mais ou menos. Each fault contributes to one unit of the current fault count. We fault recognize that the servers are more prone to faults than others. Então, alguns nós às vezes falham mais. Eu não sei se isso aqui vai servir muito para banco de dados, não. Talvez para sistemas ultra distribuídos, tipo Bitcoin e tal, é mais o jeito, né? Porque aí eu acho que faz mais sentido a questão do probabilístico. Eu já ouvi falar de coisas assim, por exemplo, como é que é o nome daquele sistema de no Lightning.
Que se você começar a falhar demais, você vai perdendo. Se o seu nó, você tem um nó da Lightning e o seu nó começa a ficar muito offline, no processo das transações, você começa a ter menos prioridade. In reality, all servers eventually fail. Each server has a unique probability of fail that depends on its type, 70 or 48, or even its location in data center, 66. Sim, the probabilistic changes over time as a function of the device age, upon rollouts or workload shift. Sim. Porra, mas é foda, hein? Moreover, server faults are neither uniform nor independent, as failures tend to clusters around software rollouts, unexpected workload shifts, or when new vulnerabilities are discovered. Tá, mas o que você tá... Tá, guarantees are only probabilistic. O que você quer dizer com isso? Beleza, porque tá falando que a maioria das falhas, elas são um pouco mais previsíveis. Tipo assim, você vai atualizar o software, você sabe que todos os seus nós vão restartar. Ou quando aperta num, você direciona o node para o outro, é um negócio, beleza, mas eu não sei onde que ele está querendo ir com isso, não. Guarantees are only probabilistic. As garantias são apenas probabilísticas. O que isso quer dizer? Current consensus protocols report all or nothing guarantees. Sim, they claim to be fully safe to live with a fewer than F failures, but provide no guarantees otherwise. Sim, é o que é. This is unrealistic. As faults are probabilistic, it is always possible for a number of failures to exceed F. Sim, e é um lixo, porque você sempre tem que pagar mais do que você precisa. Thus, no consensus protocol can offer a guarantee stronger than a probabilistic safety of liveness. Storage systems recognize this already. S3, for instance, describe its guarantees, one, in the terms of nines of availability, 99, 99, and durability, 99, 99, 99. Engraçado, só tem 3 nines o S3, só tá igual o EBL. Achei que tinha mais. 11 noves de durabilidade é de boa, né? In this paper, we are good at consensus protocol should acknowledge reality. In real deployments, all servers may fail and do so with different likelihood, as such as consensus protocols is 100% safe or live. As such, no consensus protocol is 100% safe or live. Porra, mas tá, beleza. In fact, we find that Raft and popular CFT protocol, consensus fucking protocol, is only 99.97 safer and live. Engraçado. And live in 3 nodes deployments when nodes suffer is 1% failure rate. Interessante. Então o Raft só consegue garantir 99,97% de ser seguro e, né, tá online. Se você tiver 1% de falha, beleza, né? In our opinion, a consensus protocol should offer a specific safety receiving respectively liveness, probabilistic guarantees. These guarantees should be computed as a function of a specific protocol of servers' specific failure curves. Failure curves captures the unique time-dependent fault provided a given server and can be computed using a large amount of telemetry that modern deployments track on a daily basis. O problema é que você está complicando demais. Eu até concordo com o que ele está falando aqui, porque aí ele está falando que você tem que criar uma... Porque aqui ele está falando do Raft, que o Raft ele vai ser o modelo, o exemplo que eu citei, que seria, você teria que ter 3 nós. Se você tem 3 nós, um pode falhar. Se um falha, ele consegue escrever. Se 2 falhou, deu merda, ele pumba, entendeu? Eles devem ter feito um experimento aqui introduzindo 1% de falha aleatória nos nós e vendo o que acontece. Ele descobre que apenas 99,97 aqui é que estava funcionando no final, né? Usando o Raft. Que tem um número razoável, né? Sabe que 1% de falha é uma coisa absurda, tá? Depende do sistema. Não depende. Porra, 1% de falha é uma coisa absurda. Se o sistema tá fudido, você tem que resolver alguma coisa.
Conseguir isso aqui, com 1% de falha, você conseguir isso aqui, já é um negócio, já é legal já, não tá ruim não. Eu até acho que talvez, agora, entendendo um pouco mais talvez aonde eles estão indo aqui, não sei se eu vou ter tempo de ler isso em algum estudo, eu acho que eles estão indo para fazer qual que é a probabilidade da garantia que você poderia ter aqui. Eu acho que é um negócio até razoável, mas eu não sei se vai valer a pena, porque olha o custo, você tem que ter, tipo assim, você tem que ter dado telemétrico gigantesco antes de você fazer essa implementação. Não gigantesco, mas tipo assim, o Raft depende de nada. Você não precisa assumir, eu não sei porra nenhuma e é isso aí. Então, é muito mais simples, né? Mas vamos ver aqui. Moreover, adopting a probabilistic approach to reason about failure allows us to investigate an intrigue opportunity that of leveraging a heterogeneous fault curve of different servers to provide the same probabilistic safety lowness guarantees, but at a much lower dollar or energy cost. Ué, por quê? We find, for instance, that we can run Raft on 9. We find that we can run on 9 less reliable nodes that suffer a 8% failure and obtain the same 99 and loneliness. Tá vendo? Interessante isso aqui. Deixa eu copiar essa frase. Mas eu não sei se para um banco de dados em si. Is this compared against 1% failure to the same como é que eles falam lá? The same safety in pure Raft. Por exemplo, if these results are 10x cheaper, spotting so the hardware, this yields a 3x reduce cost. Então, como? Tá, achei interessante, mas acho que tá, vou ter que entender como. These analysis incorporate fire curves in these analysis hinges on incorporating failure curves on existing consensus protocol. We believe that one can go a step further and develop a probability native consensus protocol. Ah, eu acho que eu sei onde estão querendo ir com isso, velho. Vou chutar aqui, pelo que eu acho que eles estão, acho que eles devem, você tem vários nodes, aí você começa a mandar as mensagens para os nodes, vendo o que tá pegando. E de acordo com que os nodes vão falhando, você vai diminuindo a probabilidade deles e julgando eles para uma prioridade pior. Então você vê os nós que funcionam mais e você vai deixando eles como mais como a maior prioridade. Vamos ver. Which uses fault curves to improve the performance and reduce the cost by sidestepping expensive quorum insertions in variants that are essential to traditional consensus. In the rest of this paper, we first describe the properties of the real-world failures. When we conduct a detailed analysis of the probabilistic save and liveness guarantees tree of the well-known CTF and BTF protocol. CTF, acho que acho que eles já falaram isso aqui já. CTF and BTF protocols. Foi quando a gente leu isso lá no negócio lá no qual é Crash Failure Tolerance. O CT e o Byzantine Fault Tolerance. Beleza, são os dois, né? Falha bizantina e o Crash Failure falha de morrer, né? We conducted by asking what are the challenges and opportunities of designing true probabilistic native consensus protocol. Eu já gostei,
o vídeo já tá longo aqui, inclusive eu acho que já tá aí uma meia hora de gravação, né? Mas eu já gostei do que eles estão, do caminho que eles estão indo aqui. Talvez que é interessante de experimentar, entendeu? Faults are probabilistic. Beleza. Vamos lá. The F3 showed model decentralizes in reality in the name of simplicity. It assumes that at the most F nodes fault. Mas peraí, aqui ele vai descrever por que as falhas são probabilísticas. Eu concordo, então aqui é chover no molhado. Large scale, failure stir, papapá, deixa eu pular essa. Unfortunately, changing F subscribe, papapá. Fault cannot simplify trace by Byzantine Consensus Protocol, papapá. Aqui ele está fazendo a fundamentação teórica, beleza? Aqui eu não discordo e tenho consentimento, então não preciso que we believe that a similar approach is possible to consensus. The split, blá blá blá, para garantir a oferência existing consensus protocol. Revision to wherever the campaign primitive, can be designed for the fault curve and probabilistic guarantees. We describe in each turn. Vamos ver aqui. Existing consensus protocol in what guarantees the overthinking fault probabilistic. Vamos lá. For simplification, we do not consider reconfiguration and adding and removing nodes. Acho que então eles não vão considerar reconfiguração, porque isso aqui é muito comum em cluster de Kubernetes, por exemplo. Praticamente qualquer sistema de produção real, para falar a verdade. And assume faults are independent. Rather than considering faults curve, we assume that every machine U has a constant probability PU of failure. In this, sitting in possible combinations of machine failure reconfigurations. Each reconfiguration yields on a possible system runs, which may differ the basis of the scheduling of the message. We deem a configuration safety if all its system runs ensure agreement across non-failure nodes. We consider a reconfiguration live if you run all runs. If it all runs. We consider a configuration live if it all runs. All non-failure nodes eventually commit all operations. By calculating how likely each failure configuration is, we can compute the overall probabilistic that an algorithm guarantees safety and liveness in this. Okay. Most consensus protocols follow a similar structure. They proceed with a sequence of views where each view is led by a distinct leader tasked with a proposing client operation. Within each view committing an operation, it requires the progressing through a series of steps where one or more models of the broadcast of the message wait for the set of replies. Esse é o quórum. Escrevi 1, escrevi 2, non-equivalent. Step 1, no-equivocation for Byzantine failure only. These steps ensures that with a view, at most one operation will reach agreement per each slot. This phase is only necessary to defend against Byzantine leaders, as they can send conflicting proposals to nodes in the system. The non-equivalent phase terminates once the participant obtain a non-equivalent quorum. Step 2, persist. These steps ensures that any possibly committed operations is preserved across view and leader changes. Nodes commit operations once they obtain a persistence quorum. Isso, você vai né? Eu guardo aqui, beleza. View change. When nodes detect that the consensus protocol is no longer making progress, a new leader is elected by changing a view change quorum. As a suspicious view changes can hamper live most Byzantine protocols, ensure that the correct nodes join new views only after hearing about those views from sufficient many other quorum nodes. Beleza, né? The size of each of these quorums depends on its variance and they wish to maintain and the failure modes they assume.
In Byzantine failure tolerance, no equivocation quorum must intersect in at least one correct node to ensure that two quorums can form the same operation. A correct node will never vote for both. The view change quorum Q and persistence quorum Q pair must also intersect one correct node, thus ensuring that all committed operations will be introduced in the next view. To avoid suspicious view changes, must be guaranteed to introduce at least one correct node. Correct nodes will not fabricate view changes. Puta que pariu, complicação do caralho. The requirement invariants are similar in the crash failure tolerance settings, Q pair needs. For instance, only intersect QVC in one correct node to ensure the persistence across view. Violating any of these invariants will trigger a safety violation while failing to form any of those quorums. For instance, because too many nodes have failed. It will violate liveness. Beleza. Analysis and key takeaways. Specializing the aforementioned invariants for PB probabilistic fault tolerance. Eu acho que esse é o nome que eles estão querendo dar para esse trem deles. And Raft 2 popular BNN protocol yields the following two theorems for a specific failure configuration. So probabilistic safe. If all these three conditions holds, 1, n minus 1, 2 is bigger than Q pair plus QC minus 1. Okay. If probabilistic fail leaves all these conditions should hold. Byzantine code minus 1, correct. Menor do que QC. Safety conditions 1, 2 state that quorum size needs to be large enough to ensure instructions in at least one correct node of the system size, any. Liveness instead requires that the quorum be small enough that there will always be sufficiently many correct nodes to assume said quorum. Calma. The F-threshold model simplifies, counts the size of quorums to determine if they intersect. But a more specific accounting is possible if we know the server fault probability. Raft is safe if all these conditions hold. K pair, KVC and n menor que 2 VC. Raft is life if correct é maior do que K pair KVC. Safe condition 1 and 2 safety that the quorums must be large enough for any two quorums to insert and at least one node ensuring one operation persists across views and a unique leader is selected. The probability of one algorithm being safe or alive can be simplified calculated by summing the probability of each safe, respective to live, failure configuration, exploring how failure probability impacts safe liveness guarantees across different network and quorum size yields several interesting observations. Table 1 and 2. Deixa eu ver essas tabelas aqui. Table 1. Reliability uniform. Okay. Acho que isso aqui é o 1% de falha, né? N. Então, de 4 nós até 8 nós. De 4 é 3, 2. De 4 você suporta... O que é isso aqui? TV. 5, 2. Beleza. 3. Safe 99.4.
Porrada de 9 aqui, porrada de 9 sétima, porrada de 9 sexta. E aí live. 99.4, interessante também. Safe and live, 99.4, que pega é o tipo menor, né? Isso. 99, 3 noves. Tá, esse aqui é o PB Reliability, ok, mas Raft, tá. 99.94 live, 99.53, 99.94, 99.97. Porque você tem 3 aqui, por isso que esse negócio aqui, você tem 3, você só aguenta 2, né? Isso que faz sentido. Aqui você tem 5, você precisa de 3, você tem 7, você 4, você tem 9, 5. É quanto você precisa de coisa. Pô, mas você tem um cara a mais aqui, né? Tá, foi melhor em tudo, mas nada também. Né? Como se aqui fosse uma merda, né? 99, 97, com 1% de falha. Também 9 nós, né? Porra, é coisa pra caralho, né? Caralho. Você não consegue nem 3 9 aqui, né? 9 nós e você não consegue 3 nós aqui de safety e live, né? Com 1% de falha. 1% de falha também é muita coisa, velho. Eles exageraram pra caralho aqui na realidade. Isso que não sei, não sei lá, em sistema de escala, não pode ser, não. Nunca vi 1% de falha. É, é 2 dígitos pra cá. É... The state of quorum must be large enough for any of the two quorums to be interested at least on one node, ensuring one operation specific across views and two unique leaders are elected. The probability of the algorithm being safe and alive, papapá. Ele falou aqui tabela 1 e 2. Consensus is probabilistic likely. Consensus is probabilistic like it or not. Tô falando que é probabilístico se a gente gosta ou não. Mas vamos lá. F3 showed protocols are such that they are fully safe and live when any 3 and fault equal 1. Se vocês têm 3 nodes, se falta uma, ele tá lá, beleza. In reality, our analysis reveals that Raft with any 3 is only 3 nines alive. Sim, que foi o que ele colocou lá. Foi o que eu falei, tipo assim, você não consegue 4 noves com 3. Pra 4, você não consegue 4 noves nem com 9. Né? Nem com 9 nodes, se você tem 1% de falha, você consegue 4 noves. Que é foda. Linear size quorums can be overkilled. Quorums in probabilistic failure model and Raft grow linearly with the network size. For instance, KVT quorum is at least F plus 1 in the size n equals 2 igual a 34. To ensure that at least one correct node requests a view change, 15. This is overkill if there are already 10 nines of probability that a random quorum of 5 nodes include at least one correct node. Então, tá. Large network of less reliable nodes can help. We find that the 3 nodes Raft cluster has equal safety lowness as 9 probability as 9 nodes clustered with PU 8. Calma. Has equal safety lowness probabilities a 9 nodes clustered with PU and 8. 3 nodes. Porra, caralho, isso aqui fez diferença pra caralho. Que usando esse modelo probabilístico deles, eles conseguiram o mesmo resultado para 1% de falha com. Eles conseguiram. Com 3? We find that the 3-node Raft cluster has equal safety liveness probability as a 9-node cluster if PU equals. Ah, tá. Não. Ele está comparando 3 nodes do Raft
com 9 nodes no probabilistic. Só que ele tá falando assim, mas aqui a gente suporta 8% de falhas, 8 vezes mais falhas. Então, tipo assim, é 8 nó cagado. Tipo, você me dá qualquer porcaria que subir aí, você me dá. Eu acho que isso aqui faz muito sentido pro futuro, porque eu acho que as redes vão começar. Posso estar falando merda aqui, mas quando tiver AI demais, tiver máquina demais, energia demais, você vai ter que começar a mudar o load de lugar para você conseguir computar os seus negócios. Então você vai ter. Você está aqui, está computando aqui, está com sol, aí pum, some o sol aqui. Aí a gente tem que. E falta energia. A gente tem que derrubar o nosso data center aqui e mover o workload para São Paulo, que está com sol agora, por exemplo. Ou para os Estados Unidos, que tá para a Europa, que a gente está começando agora, por exemplo. Então a porrada de node vai morrer. Aí entra com a porrada de falha do imóvel para lá. Então, nesse modelo aqui, você poderia pegar um computador que só liga quando tem energia solar o suficiente para sendo produzida, por exemplo, e aceitar que ele vai morrer de vez em quando, ao invés de você ter que ter um computador que está sempre online e pagar combustível fóssil de energia, por exemplo. Mas vamos lá. If reliability is proportional to pricing, tá vendo? Spot instances. This yields 3x lower cost. Hoje, eu acho que isso aqui pode até fazer mais diferença no futuro. Então é um negócio interessante para pensar aí. Hardware operations turns can tools use these analysis to pick the most sustainable, affordable and performance hardware with no reliability trade-offs. Operators could similarly reuse older hardware to reduce carbon emissions while meeting large equations quorums reality. Foda-se carbon emissions, o negócio que é o custo, entendeu? É o custo. Porque energia vai começar a ser um problema mesmo. Aí você vai começar, não vai ser um problema, vai começar a custar caro. E aí você tem energia de graça, o povo tá pagando em alguns lugares pra você usar energia, em outros lugares a energia tá super cara. Então se você tiver um algoritmo que e o algoritmo fica cada vez mais complicado, você vai precisar de mais algumas. Se você tiver um algoritmo que você consegue jogar pra lá e pra cá e ele aguenta de boa, eu acredito que vai ter muitos bilhões que você vai conseguir economizar aí, entendeu? Raftian probabilistic failure tolerance underutilized reliable nodes. Underutilized reliable nodes. Os dois underutilizam. Sim, isso aqui é só um fato, né? Tá. Raft, papapá. There is a hidden exploit trade-off between safety and liveness. Tá. Papapá, aqui já começa end-to-end guarantees, já começa a probabilistic vision. The takeaways from the early analysis inspired several promising directions in design probabilistic consensus. We first outlined two challenges that we must address to realize the probabilistic consensus capturing an occurrent failure model and reasonable end-to-end guarantees. Occurrent failure curves. This research hikes on the ability to accurately express in simple terms potentially complex fault curves. Pessimistic characteristics will hurt performance while oversimplifying or optimistic ones may cause the system to break when deployed. Fault curves can be computed from telemetry. Proactive monitor for failure studies modeling hardware faults. The storage community already relies on such data for model failures rates of disks. They rely on realistic estimations of the probabilistic of the repair and disaster recovery probabilistic to design reliable mechanisms. The numbers are then used to drive
to use the definition of the explosion until something bad happens. Consensus, in contrast, has already been designed for optimistic prevent bad things. And the future research should address this mismatch when formalizing fault curves. Moreover, modeling a correlated fault failures remains an open challenge. Markov models, for instance, which are typically used to compute MTBF and MTLD, are unable to capture the dependency system transition, end-to-end guarantees. Applications care about the end-to-end reliability guarantees, claro, where consensus is a small part of the system traditionally ability to guarantees. In terms of more durability to moreover, towards a probability negative consensus. Once we have a current fault curves, the next question becomes how do we use them? Our preliminary analysis suggested multiple steps. First, we can incorporate fault curves in probabilistic safe liveness into existing consensus protocol. For instance, we can choose quorum size dynamically, such that they overlap high probability. Even these seemingly simple step non-trivial quorum on independently, but instead must intersect. 41. This dependency makes calculation probabilistic in the intersections of Charles traditional can no longer apply. Second, probabilistic approach can choose leaders among the other reliable nodes. Esse aqui é o negócio, ele vai diferenciar reliable nodes de unreliable nodes. Avoid the more failure prone nodes, que foi um negócio que eu falei, que é de você ordenar, você vai mandando as mensagens, você vê nos nodes que responde mais, e você sobe eles. E aí você fala, beleza, você sabe a probabilidade dos nodes falhar, você sabe mais ou menos, você consegue pôr um quórum menor, então sabe, esses nodes aqui são mais confiáveis. Então se eu escrever nesses 3 nodes, foda-se. Nos nodes para baixo eu posso ter escrito em 1 trilhão, mas se eu escrever nesses 3 nodes aqui, eu tô de boa. This is similar spirit into lead reputation scheme. Uai, o que é lead reputation scheme? O que é isso aqui? 22. Be aware of your leader. Volto lá. This is similar spirit to lead reputation thing. If F-threshold model, such a strategy can improve the tail lengths, reduce reconfiguration delays, and improve safety when node fails. Probabilistic approaches can be further used to design any new types of failure detection, which is more realistic and accurate. Similarly, prediction models for node reliability enable preemptive reconfiguration mitigation failures for jeopardizing safety or liveness. Third, in deployments where the node's reliability exceeds application requirements, probabilistic protocols can sample commitments in particular to select only the reliable nodes. Finally, choosing to learn into a probabilistic nature of consensus allow us to explore a more radical design decision. For instance, most consensus protocols have been designed around a few fundamental concepts such as majority-based, quorum insert, intersection, probabilistic abstraction qual a reimagine consensus beyond quorums. Mas é um trem complicado, hein? The nature of quorum systems by definition is pessimistic, que é verdade. They guarantees that there are any 2 quorums will allow intersection. In practice, however, sampling from a small number of subsets of nodes that can guarantee intersection on a high enough probability. Mas, por exemplo, para Bitcoin isso é impensável. Para um banco de dados que pode até ser para um jogo, por exemplo, um multiplayer, eu já imaginei que isso poderia ser razoável. É uma implementação que o problema é que é quase useless para mim no NDB, mas valeu a pena a leitura do paper, pelo menos. Similar quorum systems to enforce durability are too conservative as they consider worst case adversarial scenario. In theory, they no longer guarantee safety if any combination of Q-pair nodes fail. But in reality, the probability that K-pair failure leads to data loss is varnished unlikely.
for example, in a 100 nodes cluster where k pair is equal 10 and the PU is equal 10%, there is a 50% chance that k pair fault occurs. However, for this simulation to occur data loss, the k pair failure must be perfectly overlapped with the most recent form persistent quorum, which has a 1 in 10 billion probability. Tipo assim, é foda mesmo. Também, os caras estão lidando com os clusters que, tipo assim, são os problemas que você não tem, entendeu? Então, related work não me interessa. Até interessa depois para ler, mas conclusion. This paper argues that F-threshold models is a well-intended but ultimately unhelpful. Instead, it argues that exempling capture the probabilistic involving nature of hardware failure. Most likely, the storage community already does. With shifts, we envision the emergence of a new, more efficient consensus protocol that better align with how people think about reliability today. Mas é complicado, hein? Eu não sei se eu poderia implementar como uma alternativa do algoritmo de consenso do NumDB para ver como é que funciona. É uma implementação gostosa de fazer, vamos falar assim. Mas é um negócio complicado. Quorum system, commitment, sampling, refine failure to trust model, analysis of F-threshold systems. É isso aí. Bom, terminamos um paper. De novo, it seems like a promising idea, entendeu? É uma ideia interessante, vale dar uma explorada, mas assim, vamos lá, não é muito problema para a vida real, assim, entendeu? Imagina que você precisa de dados, você vai mudar o número de quórums, você vai diminuir o número de... Para um ultra disponível, eu gostaria que o NumDB tivesse infinitos nodes, então é um negócio que é interessante para esse tipo de cenário, onde cada cliente virasse um nó do NumDB. Eu suportaria mais clientes zoados, que é o que vai acontecer na realidade. Então, talvez é uma implementação interessante para o futuro, mas hoje em dia, se você tem os... Mas eu gostaria de ter um reliable node, um casal de nodes reliable, tipo assim, que eu vou vender e, tipo assim, vou botar no ar e você pode pagar para ter os reliable, ou senão você vai pagar o preço de silêncio. Né? Que é o que a gente tem hoje. Agora é interessante de toda forma. Maybe a good team for a live coding one day. Should test. Can really save some money. Mas para, por exemplo, eu não precisar de muitos nós confiáveis. É isso aí. Valeu, galera. Foi essa leitura e abraço.